Imagine-se uma noite tranquila, onde as sombras da história se entrelaçam com o desconhecido, revelando segredos que a luz do dia nunca ousou iluminar. Neste documentário, baseado em relatos históricos reais, mergulhamos nos mistérios medievais que a história oficial prefere ocultar, daqueles que sussurram enigmas capazes de nos fazer questionar a realidade, de manuscritos indecifráveis a figuras imortais. Prepare-se para uma jornada que ecoa através dos séculos, inspirada em crônicas antigas e arquivos esquecidos. Antes de começarmos, compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e alguma experiência misteriosa que já viveu, e se acomode confortavelmente. Diminua as luzes, para que esses segredos possam se revelar no silêncio da noite. As montanhas da Boêmia, no coração da Europa do século XV, guardavam segredos que o vento carregava em sussurros. Em um mosteiro encravado entre picos cobertos de neve, as chamas de uma lareira lutavam contra o frio implacável, lançando sombras dançantes sobre paredes de pedra. Era uma noite sem lua, e os monges, envoltos em mantos de lã grosseira, reuniam-se em torno de uma mesa de carvalho, os olhos fixos em um objeto que parecia desafiar a própria existência. Não era um relicário sagrado, nem uma Bíblia adornada com ouro, mas um livro que parecia pulsar com uma energia estranha. Suas páginas, feitas de um pergaminho que nenhum dos presentes conseguia identificar, exibiam uma escrita em um idioma que não pertencia a nenhum povo conhecido. Ilustrações de plantas que nunca brotaram em solo terrestre, diagramas de constelações que não se alinhavam com nenhum céu observado e figuras de mulheres, mergulhadas em sistemas hidráulicos impossíveis, enchiam suas folhas. Esse era o manuscrito Voynich Enigma que, mesmo após mais de 500 anos, resistiu aos esforços dos mais brilhantes criptógrafos da Segunda Guerra Mundial e até das inteligências artificiais mais avançadas do século XXI. Os monges que o estudavam não sabiam de onde ele viera. As crônicas do mosteiro, preservadas em arquivos poeirentos, sugeriam que o manuscrito havia sido trazido por um viajante misterioso, um homem que aparecera semanas antes, envolto em um hábito de um verde tão vibrante que parecia brilhar sob a luz das velas. Ele se apresentava como o Monge Verde, um nome que ecoava como uma lenda entre os corredores do mosteiro. Sua chegada fora tão súbita quanto inexplicável. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia carregada de um peso que fazia até os monges mais sábios estremecerem. Seus olhos, de um cinza profundo, pareciam enxergar além do que qualquer mortal poderia compreender. Dizia-se que ele curava doenças incuráveis com plantas que não existiam em nenhum herbário conhecido. Em apenas 3 dias, ele tratou 47 monges acometidos por uma febre devastadora que assolava a região, usando extratos de folhas que, segundo testemunhas, brilhavam com um leve fulgor esmeralda sob a luz da lua. Os registros históricos, encontrados em pergaminhos guardados em cofres do Vaticano, descrevem essas curas com detalhes que desafiam a lógica. As plantas do Monge Verde não correspondiam a nenhuma espécie catalogada na Europa medieval, nem mesmo nos tratados botânicos mais completos da época. Alguns monges juravam que as flores usadas nos remédios pareciam pulsar, como se estivessem vivas de uma maneira que ia além da compreensão humana. Um relato, escrito por um monge chamado Anselmo, descrevia como o Monge Verde misturava essas plantas em um almafariz de pedra, entoando cânticos em uma língua que ninguém reconhecia. Era como se ele falasse com os espíritos da terra. Escreveu Anselmo, e a terra respondia. Mas o Monge Verde não era apenas um curandeiro. Ele carregava consigo mapas desenhados em pergaminhos tão finos que pareciam dissolver-se ao toque. Esses mapas mostravam terras que nenhum explorador medieval conhecera. Continentes com contornos impossíveis, montanhas que desafiavam as leis da geografia e rios que corriam em direções que contradiziam a lógica. Um dos mapas, segundo as crônicas, exibia uma ilha flutuante cercada por um mar de estrelas, algo que os monges interpretaram como uma visão do paraíso ou, para os mais temerosos, de um reino demoníaco. Quando questionado sobre a origem desses mapas, o Monge Verde apenas sorria, seus olhos brilhando com um segredo que parecia mais antigo que o próprio tempo. Então, em uma noite de tempestade, ele desapareceu. Não deixou rastros exceto o manuscrito Voynich e uma série de símbolos gravados nas paredes de pedra do mosteiro. Esses símbolos, curvas e linhas entrelaçadas,
que lembravam vagamente a escrita do manuscrito, resistiram a todas as tentativas de interpretação. Alguns monges acreditavam que era uma mensagem, talvez um aviso, outros, que era uma maldição. O que ninguém podia negar era que o manuscrito e os símbolos pareciam conectados, como se fossem partes de um quebra-cabeça maior. Um mistério que a humanidade não estava pronta para desvendar. A chegada do monge verde e do manuscrito não passou despercebida. Rumores começaram a se espalhar pelas vilas próximas, carregados por mercadores e peregrinos. Falava-se de luzes estranhas no céu noturno, pulsando em cores que nenhum homem podia descrever. Havia relatos de vozes sem origem, sussurrando palavras que pareciam vir de dentro da própria mente. E em algumas noites, os aldeões juravam ouvir sinos, não das torres das igrejas, mas debaixo da terra, como se o solo escondesse segredos vivos. Esses fenômenos atraíram a atenção do Vaticano, que enviou emissários para investigar. Os estudiosos da igreja, homens treinados nas artes da teologia e da criptografia, tentaram decifrar o manuscrito, mas saíram de mãos vazias. Um deles, um padre chamado Gregório, escreveu em seu diário que o livro parecia rir de nós, como se soubesse que nunca o entenderíamos. Enquanto isso, no mosteiro, um jovem monge chamado Elias, conhecido por sua curiosidade insaciável, decidiu enfrentar o manuscrito sozinho. Ele era diferente dos outros. Onde seus irmãos viam perigo, ele via possibilidade. Sob a luz tremulante de uma vela, Elias abriu o livro e começou a traçar as linhas da escrita alienígena com os dedos. Ele acreditava que, se o lesse, com o coração aberto, poderia desvendar seus segredos. As horas se arrastaram, e o silêncio do mosteiro foi quebrado por um grito que ecoou pelos corredores. Quando os outros monges correram até a cela de Elias, encontraram-no deitado no chão, os olhos arregalados, murmurando palavras que ninguém entendia. Ele falava de visões, campos de flores que cantavam em vozes humanas, céus com duas luas brilhando em cores impossíveis, e uma voz grave que dizia: "O conhecimento é a porta, mas a porta não deve ser aberta." Elias nunca se recuperou. Ele passou o resto de seus dias desenhando símbolos que lembravam os do monge verde, cobrindo as paredes de sua cela com linhas que pareciam pulsar com vida própria. O manuscrito foi trancado em um cofre de ferro, e o abade do mosteiro ordenou que ninguém mais o tocasse. Mas o eco do monge verde continuou a ressoar. Crônicas posteriores, encontradas em arquivos de Roma, relatam que, anos depois, um homem, com as mesmas vestes esmeralda, foi visto em uma vila distante, na região da Toscana, curando uma peste que dizimava a população. Ele não deixou seu nome, apenas um punhado de sementes, que, quando plantadas, geraram flores que nenhum botânico conseguiu identificar. As flores foram queimadas pela igreja, temidas como obra do demônio, enquanto o mistério do manuscrito Voynich e do monge verde se espalhava. Outra figura começava a surgir em crônicas distantes. Um guerreiro, descrito sempre com a mesma armadura, adornada por símbolos que lembravam os do manuscrito, aparecia em campos de batalha e vilarejos assolados por desastres. Ele era chamado de o Cavaleiro dos Mil Nomes, e suas ações pareciam desafiar as leis do tempo e da morte. Quem era ele? Estaria ele conectado ao monge verde, ou ao manuscrito, ou a algo ainda mais profundo, escondido nas dobras da história? Os ventos do norte da Europa carregavam histórias de guerra e milagre, sussurradas entre os sobreviventes de batalhas sangrentas e aldeias devastadas. Em meados do século XIII, quando a peste e a fome castigavam o continente, um guerreiro solitário emergia das sombras, sua presença tão enigmática quanto o manuscrito Voynich. Ele era conhecido como o Cavaleiro dos Mil Nomes, uma figura que parecia transcender as eras. Crônicas de diferentes regiões, de Flandres a Castela, descreviam-no da mesma forma. Um homem alto, envolto em uma armadura negra cravejada de símbolos que lembravam os traços indecifráveis do manuscrito boêmio. Sua espada, dizem, brilhava com um fulgor azulado, e seus olhos, visíveis através do elmo, pareciam carregar o peso de séculos. Os registros históricos, preservados em pergaminhos guardados em mosteiros e castelos, contam feitos impossíveis. Em 1241, durante a invasão mongol na Polônia, o cavaleiro apareceu na Batalha de Legnica, onde as forças cristãs estavam à beira da derrota.
Testemunhas relatam que ele lutou sozinho contra dezenas de guerreiros, movendo-se com uma velocidade que desafiava a compreensão. Quando a batalha terminou, ele desapareceu, deixando para trás apenas corpos inimigos e um símbolo gravado em uma árvore, uma espiral cruzada por linhas que lembravam os desenhos do Monge Verde. Anos depois, em 1348, durante a Peste Negra, ele foi visto em uma vila na Saxônia, distribuindo frascos com um líquido que curava os doentes em questão de horas. Os frascos, segundo os aldeões, continham um extrato de plantas que ninguém reconhecia, semelhantes às descritas nas curas do Monge Verde. Mas o Cavaleiro dos Mil Nomes não era apenas um salvador. Havia algo de inquietante em sua presença. Aqueles que se aproximavam demais relatavam sonhos estranhos, visões de campos de batalha que nunca haviam visto e vozes que falavam de eventos futuros. Um cavaleiro francês, sobrevivente de uma batalha em 1260, escreveu em seu diário que, após lutar ao lado do misterioso guerreiro, sonhou com uma cidade em chamas, com torres de vidro que se erguiam até o céu. Ele morreu semanas depois, murmurando Sabra, o homem que não pertence ao tempo. Conexão entre o cavaleiro e o manuscrito Voynich começou a ser sussurrada entre os estudiosos da época. Alguns acreditavam que ele era o guardião do livro, enviado para proteger seus segredos. Outros, que ele era uma manifestação do próprio manuscrito, uma entidade viva que caminhava entre os homens. Mas havia algo mais, algo que os registros mencionavam com cautela. O cavaleiro carregava uma arma que não era apenas uma espada, chamada de O Martelo das Sombras. Ela não era um martelo literal, mas uma lâmina forjada em rituais obscuros no norte da Europa. Documentos encontrados em um mosteiro dinamarquês descrevem a arma como um objeto que não apenas corta a carne, mas fere a alma. Quem a empunhava relatava mudanças em sua mente e pesadelos vívidos, visões proféticas e, em alguns casos, a completa perda da sanidade. Um relato, escrito por um ferreiro que alegava ter visto o Martelo das Sombras, descrevia Swakria. Ele dizia que a lâmina foi forjada sob a luz de um eclipse, com metais que não derretiam em forjas comuns. Runas, semelhantes aos símbolos do manuscrito Voynich, foram gravadas em sua superfície, e o ferreiro jurava que elas mudavam de forma quando observadas por muito tempo. Aqueles que seguravam a arma sentiam um peso que ia além do físico, como se ela carregasse memórias de outros mundos. Um cavaleiro que a empunhou em uma batalha na Prússia em 1283 desapareceu após a vitória, deixando para trás apenas sua marcada com os mesmos símbolos que o Cavaleiro dos Mil Nomes exibia. Os rumores sobre o cavaleiro e sua arma começaram a atrair a atenção de uma ordem secreta, conhecida apenas por sussurros, os Cavaleiros do Silêncio. Esses homens, sempre mascarados com placas de metal sem traços faciais, eram temidos até pelos reis. Sua missão, segundo crônicas escondidas em arquivos eclesiásticos, era apagar qualquer traço de conhecimento que pudesse ameaçar a ordem estabelecida. Eles perseguiam manuscritos, relíquias e até pessoas que parecessem guardar segredos perigosos. E, ao que tudo indicava, o Cavaleiro dos Mil Nomes estava em sua mira, enquanto o cavaleiro continuava a aparecer em momentos de crise, deixando símbolos e curas impossíveis. Os Cavaleiros do Silêncio começaram a apagar os registros de sua existência. Manuscritos que mencionavam suas façanhas eram queimados, e testemunhas desapareciam sem explicação. Mas em uma igreja remota na Baviera, algo novo começou a surgir. Algo que nem mesmo os Cavaleiros do Silêncio podiam controlar. O som de sinos que vinham debaixo da terra, chamando os vivos para um destino desconhecido. As florestas da Baviera, no final do século XIII, era um lugar onde o silêncio reinava, interrompido apenas pelo canto dos pássaros ou pelo farfalhar das folhas sob o vento. Mas, em uma vila isolada, algo perturbava a quietude. Uma igreja de pedra, construída sobre uma caverna antiga, tornara-se o centro de um fenômeno que desafiava a razão. Os aldeões relatavam que, nas noites mais escuras, sinos tocavam, não das torres, mas debaixo da terra. O som, grave e hipnótico, parecia vivo, carregando ecos que faziam os corações dispararem. Alguns diziam que os sinos chamavam seus nomes. Outros que ouviam lamentos de vozes há muito esquecidas. 32 freiras, segundo registros preservados em um convento próximo, afirmaram que os sinos subterrâneos as chamavam pelo nome, levando-as a um estado de transe. Algumas nunca despertaram, morrendo com os olhos fixos no vazio, como se vissem algo além da compreensão humana.
Esses sinos do abismo, como foram chamados nas crônicas da época, não eram apenas um mistério acústico. Estudiosos modernos, examinando os registros, sugerem que os sons poderiam ser ecos geológicos, vibrações de cavernas subterrâneas amplificadas por formações rochosas, mas os documentos medievais contam uma história diferente. Um padre responsável pela igreja escreveu que os sinos não eram apenas sons, mas vozes de uma consciência antiga, algo que habitava a terra antes dos homens. Ele relatava que aqueles que ouviam por muito tempo caíam em estados de êxtase, loucura ou morte súbita. Um jovem pastor, que se aventurou a descer nas cavernas sob a igreja, nunca retornou. Sua família encontrou apenas sua lanterna, abandonada na entrada, com marcas de arranhões nas paredes que lembravam os símbolos do manuscrito Voynich. Enquanto os sinos ecoavam, outra força se movia nas sombras da Europa. Os Cavaleiros do Silêncio, uma ordem tão secreta que nem mesmo os reis ousavam, menciona-la em voz alta, começaram a aparecer nas proximidades. Esses homens, sempre cobertos por máscaras de metal sem traços faciais, eram uma presença inquietante. Não falavam, comunicando-se apenas por gestos, e sua missão, segundo os poucos registros que escaparam da destruição, era apagar qualquer traço de conhecimento que pudesse ameaçar a ordem do mundo. Eles eram conhecidos por queimar manuscritos, destruir relíquias e, em alguns casos, silenciar testemunhas. Crônicas encontradas em um mosteiro na Suábia descrevem como os Cavaleiros do Silêncio chegaram à vila após os primeiros relatos. Dos Signers, eles selaram a entrada da caverna com pedras e cruzes de ferro, mas os sons continuaram, mais fracos, como se zombassem de seus esforços. Os Cavaleiros do Silêncio não eram uma lenda. Documentos históricos escondidos em arquivos eclesiásticos confirmam sua existência. Um pergaminho, datado de 1292, relata que a ordem foi fundada no início do século XI, sob ordens de um papa cujo nome foi apagado dos registros. Sua missão era clara: proteger a humanidade de saberes que não pertenciam aos homens. Eles perseguiam qualquer coisa que desafiasse a narrativa oficial da Igreja, desde textos heréticos até artefatos que pareciam violar as leis da natureza. O manuscrito Voynich, o Cavaleiro dos Mil Nomes e o Martelo das Sombras estavam entre seus alvos, mas os sinos do abismo pareciam ser um desafio maior. Um relato, escrito por um monge que sobreviveu ao encontro com os cavaleiros, descrevia como eles tentaram destruir a igreja, apenas para serem afastados por um som tão intenso que fez o chão tremer. Ele escreveu: os sinos não permitiram. Eles cantavam com a voz da terra, e os homens sem rosto fugiram. Mas os Cavaleiros do Silêncio não desistiam facilmente. Eles começaram a caçar aqueles que falavam dos sinos, apagando seus nomes das crônicas e queimando vilas inteiras quando necessário. Um documento, encontrado em um mosteiro abandonado na Áustria, sugere que a ordem acreditava que os sinos eram uma manifestação de algo mais antigo que a própria igreja, algo que não podia ser controlado, apenas contido. Eles selaram cavernas em toda a Europa, mas os sons continuavam a surgir, sempre em lugares onde a terra parecia guardar segredos. Um bispo, em 1301, relatou que os sinos foram ouvidos em 3 igrejas diferentes na mesma noite, como se comunicassem entre si. Ele foi excomungado pouco depois, e seus escritos destruídos, enquanto os Cavaleiros do Silêncio lutavam para apagar esses mistérios. Outro enigma começava a surgir em um convento francês. Um manuscrito, conhecido como o Livro das Línguas Mortas, foi descoberto em uma biblioteca escondida, suas páginas cheias de idiomas que ninguém reconhecia. O texto parecia mudar diante dos olhos dos leitores, e aqueles que o estudavam por muito tempo caíam em estados de insanidade. Um jovem monge, que tentou traduzi-lo, começou a falar em línguas que não existiam, seus olhos vidrados, como se visse algo além do véu da realidade. E então, nas sombras do mesmo convento, algo ainda mais perturbador foi encontrado. Uma criatura que desafiava a própria definição de vida. As sombras do convento francês, escondido entre as colinas da Provença no início do século XIII, pareciam mais densas do que em qualquer outro lugar. O ar carregava um peso que os monges sentiam nos ossos, como se o próprio chão sussurrasse segredos proibidos. Foi nesse cenário que o Livro das Línguas Mortas foi descoberto, escondido em uma câmara subterrânea, selada por portas de carvalho, reforçadas com ferro. O manuscrito, encadernado em couro escurecido pelo tempo, era diferente de qualquer outra
Suas páginas continham textos escritos em dezenas de idiomas que ninguém reconhecia, línguas que não pertenciam a nenhum povo conhecido, vivo ou extinto. Mais perturbador ainda, os monges que o estudavam juravam que o texto mudava. Diante de seus olhos, uma frase lida ao amanhecer podia desaparecer ao entardecer, substituída por palavras que pareciam pulsar com vida própria. Um monge chamado Bernard, conhecido por sua erudição, tentou traduzi-lo. Após dias de estudo, ele foi encontrado em sua cela, falando em uma língua que ninguém entendia, os olhos vidrados, como se visse um mundo além do véu da realidade. Ele morreu uma semana depois, murmurando sobre vozes que escrevem a si mesmas. Os registros do convento, preservados em arquivos da igreja, descrevem o livro das línguas mortas como um objeto perigoso. Aqueles que passavam muito tempo com ele relatavam sonhos vívidos, visões de cidades impossíveis e um senso crescente de vazio, como se o livro drenasse algo essencial de suas almas. Um relato, escrito por uma freira que sobreviveu ao contato com o manuscrito, dizia que as palavras pareciam sussurrar diretamente na mente, como se outra presença estivesse dentro de mim. A igreja, temendo que o livro fosse uma obra demoníaca, ordenou que partes dele fossem queimadas. Mas fragmentos sobreviveram, escondidos em mosteiros distantes, guardados por aqueles que acreditavam que o livro continha verdades que a humanidade não estava pronta para enfrentar, enquanto o livro das línguas mortas causava inquietação. Outro mistério emergiu no mesmo convento. Em uma noite de inverno, quando a neve cobria os telhados e o silêncio reinava, uma freira encontrou algo nos corredores escuros. Era uma figura pequena, do tamanho de uma criança, mas sem rosto, sem olhos, sem boca, sem nariz, apenas uma superfície lisa de pele pálida. O menino sem rosto, como foi chamado nos registros, não falava, mas os monges que se aproximavam sentiam suas mentes invadidas por pensamentos que não eram seus. Ele respondia às perguntas sem emitir som, como se sua consciência se comunicasse diretamente com a alma de quem o encarava. Um monge, chamado Etienne, descreveu a experiência em um diário escondido. Era como olhar para o vazio, mas o vazio me conhecia. Ele sabia meu nome, meus medos, e me mostrou coisas que eu não podia suportar. A presença do menino sem rosto causava delírios. Freiras relatavam sonhos de paisagens, onde o céu era negro e as estrelas cantavam. Alguns monges caíam em colapsos mentais, incapazes de distinguir realidade de visões. Um padre, enviado pelo bispo local para investigar, tentou exorcizar a criatura, mas caiu de joelhos gritando que o vaia, o fim de todas as coisas. O menino permaneceu no convento por semanas, sempre aparecendo em silêncio, sempre nas sombras. Então, em uma noite sem testemunhas, ele desapareceu. Os monges encontraram apenas uma marca na parede onde ele fora visto pela última vez. Um símbolo que lembrava as linhas do manuscrito Voynich e os traços deixados pelo monge verde. Os dois fenômenos, o livro das línguas mortas e o menino sem rosto, pareciam conectados. Crônicas da época sugerem que o livro foi descoberto pouco antes da aparição da criatura, como se um tivesse invocado o outro. Os Cavaleiros do Silêncio, alertados pelos rumores, chegaram ao convento meses depois. Eles queimaram metade da biblioteca, mas o livro das línguas mortas, ou pelo menos seus fragmentos, foi levado por monges que fugiram antes da chegada da ordem. Quanto ao menino sem rosto, os cavaleiros não encontraram nada além de relatos e símbolos. Um documento, escondido em um mosteiro na Borgonha, sugere que a ordem acreditava que a criatura era uma manifestação do vazio, um ser que não pertencia a este mundo, mas que fora atraído por aqueles que buscavam conhecimentos proibidos. Enquanto isso, em terras distantes do leste europeu, outro mistério começava a surgir. Viajantes falavam de uma construção subterrânea, uma fortaleza que parecia o reflexo invertido de um castelo. Seus corredores, dizem, distorciam o tempo, e aqueles que se aventuravam em suas profundezas nunca retornavam da mesma forma. E, em meio a esses relatos, um pergaminho estranho foi encontrado, um manuscrito que parecia responder quando lido em voz alta, como se outra presença estivesse ouvindo. As brumas do leste europeu, onde as florestas da Transilvânia se entrelaçavam, com montanhas escuras, guardavam segredos que poucos ousavam explorar. No final do século XIII, viajantes que cruzavam essas terras falavam de uma construção que desafiava a lógica. A fortaleza invertida, enterrada sob o solo, ela era descrita como um castelo construído ao contrário,
com torres que apontavam para as profundezas da terra e salões cujas janelas davam para a escuridão absoluta. Crônicas da época, preservadas em arquivos de mosteiros ortodoxos, relatam que a fortaleza não era feita de pedra comum, mas de um material que parecia absorver a luz, como se engolisse a própria realidade. Aqueles que se aventuravam em seus corredores relatavam uma sensação de tempo distorcido. Minutos se tornavam horas, e horas pareciam dias. Um cavaleiro, que voltou após explorar a fortaleza, jurou que viveu semanas lá dentro, mas ao sair, descobriu que apenas uma noite havia passado no mundo exterior. Os registros históricos, encontrados em pergaminhos escondidos em uma igreja na Romênia, descrevem a fortaleza invertida como um lugar de saberes proibidos. Alguns acreditavam que ela guardava portais para outros planos, enquanto outros a viam como uma prisão para algo que não deveria ser libertado. Um relato, escrito por um monge chamado Dragomir, contava a história de um grupo de guerreiros que entrou na fortaleza em busca de tesouros. Apenas um retornou, os olhos vazios, murmurando sabra-sombras, que caminhavam sozinhas, e corredores onde o eco de seus passos parecia vir do futuro. Ele carregava um objeto, um fragmento de pedra, com símbolos que lembravam o uso do manuscrito, Voynich, e os traços deixados pelo monge Verde. O monge que registrou a história notou que o sobrevivente envelheceu décadas em poucos dias, morrendo logo após relatar sua experiência, enquanto a fortaleza invertida atraía curiosos e desesperados. Outro mistério emergia em um mosteiro próximo. Um manuscrito, conhecido como o Pergaminho das Vozes, foi descoberto em uma câmara selada. Diferente de qualquer outro texto, ele parecia vivo. Quando lido em voz alta, fazia ecoar frases que não estavam escritas, como se uma presença invisível respondesse ao leitor. Um monge chamado Ivan, que tentou estudá-lo, escreveu em seu diário: li uma linha, e o ar respondeu com palavras que não eram minhas. Elas falavam de coisas que eu não podia saber, de guerras que ainda não aconteceram. Os Montesquieu persistiam na leitura, caíam em estados de transe, alguns enlouquecendo, outros registrando textos que pareciam ditados por vozes do além. Um desses textos, encontrado em fragmentos, descrevia uma batalha onde o Cavaleiro dos Mil Nomes lutava sob um céu vermelho, algo que só seria relatado séculos depois em outra parte da Europa. A igreja, alertada pelos rumores, enviou emissários. O Pergaminho das Vozes foi considerado herético, e a Inquisição ordenou que fosse selado. Mas, como o Livro das Línguas Mortas, fragmentos escaparam, escondidos por monges que acreditavam que o manuscrito continha verdades sagradas. Os Cavaleiros do Silêncio, sempre vigilantes, chegaram ao mosteiro pouco depois. Grande parte da biblioteca, mas não encontraram o pergaminho completo. Um relato, escondido em um cofre de pedra, sugere que os cavaleiros temiam o pergaminho mais do que outros artefatos, pois ele parecia falar com o futuro e o passado ao mesmo tempo. A conexão entre a fortaleza invertida e o Pergaminho das Vozes era inegável. Alguns monges acreditavam que a fortaleza era a fonte das vozes, um lugar onde o tecido da realidade se dobrava, permitindo que mensagens de outros tempos ou mundos ecoassem. Outros viam a fortaleza como uma armadilha, criada para aprisionar aqueles que buscavam seus segredos. Um símbolo, encontrado tanto nas paredes da fortaleza quanto no pergaminho, reforçava essa ligação. Uma espiral cruzada por linhas, idêntica aos traços do manuscrito Voynich e aos símbolos do monge Verde, era como se todos esses mistérios fossem fios de uma teia maior, entrelaçados por uma força que a história oficial preferia ignorar, enquanto os ecos do pergaminho e os corredores da fortaleza continuavam a assombrar os poucos que os conheciam. Uma nova seita começava a surgir nas sombras da Europa. Seus membros, conhecidos como a Irmandade do Espelho Partido, praticavam rituais estranhos, usando fragmentos de espelhos para enxergar o que chamavam de outras versões do mundo. Eles acreditavam que os espelhos eram portais e que, ao olhá-los, podiam se comunicar com realidades alternativas. Mas esses rituais tinham um preço, e muitos que participavam desapareciam, deixando para trás apenas símbolos gravados nas paredes. As noites na Itália renascentista, onde as cidades como Florença e Veneza pulsavam com o renascimento das artes e das ciências, escondiam sociedades que operavam nas franjas do conhecido. No século XIV, uma seita emergiu das sombras,
conhecida como a Irmandade do Espelho Partido. Seus membros, uma mistura de guerreiros desiludidos, monges renegados e nobres curiosos, reuniam-se em câmaras subterrâneas, longe dos olhos da igreja. Eles utilizavam espelhos fragmentados em rituais que desafiavam a sanidade. Documentos históricos preservados em arquivos secretos da Biblioteca Vaticana descrevem esses rituais com cautela, como se o próprio ato de registrá-los pudesse invocar perigos. Os participantes acreditavam que, ao olhar para os fragmentos de espelho dispostos em padrões geométricos, podiam se comunicar com versões alternativas de si mesmos, ecos de vidas que poderiam ter sido em realidades paralelas. Um relato, escrito por um monge que infiltrou a Irmandade antes de fugir, detalha o processo. Os espelhos eram partidos com precisão, cada fragmento representando uma fissura no véu da realidade, sob a luz de velas feitas de cera misturada com ervas alucinógenas. Os membros entoavam cânticos em uma língua que misturava latim com sons que ninguém reconhecia, semelhantes aos idiomas do livro das línguas mortas. Ao fixar o olhar nos fragmentos, visões surgiam imagens do-se, mesmo em batalhas que nunca lutaram, ou em mundos onde o Cavaleiro dos Mil Nomes era rei. Mas esses vislumbres vinham com um custo. Muitos que participavam por longos períodos desapareciam, seus corpos nunca encontrados, deixando apenas símbolos gravados nas paredes das câmaras, espirais e linhas que ecoavam os do manuscrito Voynich. E os traços da fortaleza invertida, a Irmandade do Espelho Partido, não era uma invenção fantástica. Crônicas da época, encontradas em pergaminhos escondidos em um palácio em Milão, confirmam sua existência. Um nobre italiano, chamado Lorenzo, juntou-se à seita após perder sua família para a peste. Ele escreveu em cartas para um amigo, que durante um ritual, viu uma versão de si mesmo curando doentes com plantas que brilhavam, semelhantes às usadas pelo monge verde. Era eu, mas não eu, descreveu ele. Falava de terras além do mar, onde o tempo corria para trás. Lorenzo desapareceu semanas depois, e sua residência foi encontrada com espelhos partidos espalhados pelo chão, cada um marcado com símbolos, que pareciam mudar quando observados de diferentes ângulos. Os rituais da Irmandade atraíam a atenção dos Cavaleiros do Silêncio, que viam na seita uma ameaça à ordem estabelecida. Um documento, datado de 1372, relata que os cavaleiros invadiram uma reunião em uma catacumba perto de Roma. Eles destruíram os espelhos, mas não antes de alguns membros escaparem, levando fragmentos que, segundo lendas, ainda eram usados em rituais secretos. Os sobreviventes da Irmandade sussurravam que os espelhos não eram apenas ferramentas, mas portais ativados por uma energia que conectava todos os mistérios medievais. Um símbolo recorrente nos fragmentos era idêntico aos gravados pelo menino Sam Rostow, sugerindo que a criatura poderia ser uma manifestação de uma dessas realidades alternativas. Enquanto a Irmandade crescia, relatos de desaparecimentos se multiplicavam. Uma vila inteira na Lombardia foi abandonada após um ritual em massa, com moradores deixando para trás apenas paredes cobertas de símbolos. Um padre local, que investigou, escreveu que os espelhos partidos pareciam refletir não o quarto, mas abismos, onde vozes sussurravam segredos. Ele enlouqueceu pouco depois, falando de visões que lembravam os sinos do abismo, como se os rituais invocassem forças antigas. A igreja, temendo a propagação, declarou a Irmandade herética, mas isso apenas a empurrou mais para as sombras, onde continuou a operar, conectando-se a outros enigmas, como o Pergaminho das Vozes, em uma das últimas reuniões documentadas. Um guerreiro que alegava ser descendente do Cavaleiro dos Mil Nomes, juntou-se à Irmandade. Ele carregava o Martelo das Sombras. E durante o ritual, visões coletivas ocorreram. Imagens de uma fortaleza invertida, flutuando em um vazio, e vozes que respondiam como no pergaminho. Mas o ritual foi interrompido por um som que veio de baixo, da terra, semelhante aos sinos subterrâneos. Os membros fugiram, deixando o guerreiro para trás, que desapareceu com a arma. Seu destino permanece desconhecido, mas símbolos encontrados no local sugerem uma ligação com um poço antigo em Portugal, onde sussurros semelhantes aos das visões eram ouvidos. As terras de Portugal e Espanha, no século XIV, eram marcadas por ventos salgados do Atlântico e pelas ruínas de civilizações antigas, onde o passado parecia sussurrar a cada passo. Em uma região remota da Península Ibérica, um poço em ruínas, conhecido como o Poço dos Sussurros, tornou-se o centro de um mistério
que aterrorizava monges e aldeões. Construído em pedra desgastada, com musgos que pareciam brilhar sob a luz da lua, o poço não continha água, mas escuridão. Uma escuridão tão profunda que engolia qualquer luz lançada em suas profundezas. Códices preservados em mosteiros portugueses relatam que aqueles que se aproximavam ouviam vozes, confissões de pecados nunca cometidos, profecias de eventos que ainda não haviam ocorrido e lamentos que pareciam vir de almas perdidas. Um monge, chamado Afonso, que tentou registrar os sussurros, escreveu em um pergaminho escondido: "As vozes não falam comigo, mas através de mim, elas conhecem meu nome e meus medos, e me pedem para descer." Os registros históricos, encontrados em arquivos de Lisboa, contam que o Poço dos Sussurros não era apenas um fenômeno sonoro. Aqueles que passavam muito tempo próximos ao poço relatavam visões de figuras indistintas, como sombras que se moviam na periferia da visão. Alguns caíam em transe, outros cometiam atos desesperados. Um relato, datado de 1365, descreve um grupo de 5 monges que se aproximaram do poço durante uma noite sem lua. Apenas um retornou, os olhos vidrados, murmurando sobre um vazio. Ele se enforcou dias depois, deixando uma mensagem rabiscada em sua cela: "O poço é a boca do mundo, e ele está faminto." Os outros 4 nunca foram encontrados, mas aldeões juravam ter ouvido suas vozes ecoando do poço. Semanas depois, como se ainda estivessem presos em suas profundezas, a igreja, alarmada com os relatos, enviou emissários para lacrar o poço. Cruzes de ferro foram fincadas ao redor, e uma laje de pedra foi colocada sobre a abertura, selada com cera abençoada. Mas os sussurros continuavam, mais fracos, como se zombassem da tentativa de silenciá-los. Um padre, enviado para supervisionar o processo, escreveu que, ao tocar a laje, sentiu um frio que não era deste mundo, e ouviu seu próprio nome sussurrado por uma voz que parecia vir de dentro de sua mente. Ele abandonou o sacerdócio pouco depois, fugindo para as montanhas, onde viveu como eremita até sua morte. Seu diário, encontrado anos depois, continha símbolos que lembravam os do manuscrito Voynich e os traços gravados pela Irmandade do Espelho Partido, os Cavaleiros do Silêncio. Sempre atentos a fenômenos que desafiavam a ordem, chegaram à região pouco após a tentativa de selar o poço. Eles queimaram vilas próximas, alegando que estavam corrompidas por heresia, e destruíram qualquer registro que mencionasse o poço. Mas, como em outros casos, fragmentos sobreviveram, escondidos por monges que acreditavam que os sussurros eram mensagens divinas, ou talvez algo ainda mais antigo. Um desses fragmentos, encontrado em um mosteiro em Coimbra, sugeria que o poço era uma conexão com o mesmo vazio que o menino sem rosto representava, uma fenda na realidade onde forças desconhecidas se comunicavam com os vivos enquanto ou pouco. Dos sussurros atraía os curiosos e os condenados. Outro artefato começou a ser mencionado em crônicas distantes. Em um mosteiro destruído pela peste na França, um objeto foi encontrado entre as ruínas. O orbe da névoa, uma esfera de cristal que emitia uma névoa espessa quando tocada. Monges que a estudaram relatavam visões de mundos que não eram os seus, paisagens onde o Cavaleiro dos Mil Nomes caminhava sob céus estranhos, mas o orbe, como o poço, parecia exigir um preço, e aqueles que o usavam por muito tempo desapareciam em meio à névoa que ele criava, nas ruínas de um mosteiro devastado pela peste. Escondido entre as colinas da França Central, no século XIV, o silêncio era quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as pedras caídas. Foi ali, em meio aos destroços, que um objeto estranho foi encontrado por um grupo de monges sobreviventes. Eles o chamaram de orbe da névoa, uma esfera de cristal do tamanho de uma maçã, tão clara que parecia conter um céu em miniatura. Mas o que tornava o orbe único não era sua beleza, mas o que acontecia quando alguém o tocava. Uma névoa espessa, quase viva, se formava ao seu redor, envolvendo o ambiente em um véu branco que cheirava a ervas desconhecidas. Crônicas preservadas em arquivos de um convento próximo relatam que aqueles que olhavam para dentro do orbe viam paisagens impossíveis, cidades flutuantes, oceanos de estrelas líquidas e, em alguns casos, o Cavaleiro dos Mil Nomes caminhando sob céus com cores que não pertenciam a este mundo. Os registros históricos, encontrados em pergaminhos escondidos em uma abadia na Normandia, descrevem o orbe da névoa como um artefato usado em rituais secretos. Um monge chamado Thierry,
que tentou estudá-lo, escreveu que, ao segurar o orbe, sentiu sua mente deslizar para outro lugar. Ele relatou visões de uma batalha, onde o Cavaleiro dos Mil Nomes lutava ao lado de figuras encapuzadas, empunhando o Martelo das Sombras sob um céu vermelho. Mas as visões vinham com um preço. Thierry começou a perder a percepção do tempo, confundindo dias com semanas, e eventualmente desapareceu, deixando o orbe no chão de sua cela, envolto em névoa. Outros que tentaram usar o artefato relatavam experiências semelhantes. Visões do mundos paralelos, vozes que ecoavam como no pergaminho das vozes, e uma sensação de que algo os observava do outro lado do véu. A igreja, alertada pelos rumores, enviou emissários para confiscar o orbe. Um padre, chamado Guillaume, foi encarregado de transportá-lo para o Vaticano, mas nunca chegou ao destino. Seu último relato, encontrado em uma carta escondida em um mosteiro em Lyon, descrevia a névoa como um mar que engole a alma. Ele escreveu que, ao tocar o orbe, viu uma versão de si mesmo em uma fortaleza invertida, cercado por símbolos que lembravam os do manuscrito Voynich. Guillaume desapareceu, e o orbe foi dado como perdido, embora lendas sussurradas em vilas próximas sugerissem que ele foi escondido por monges que acreditavam em seu poder divino. Os Cavaleiros do Silêncio, sempre vigilantes, rastrearam os rumores do orbe. Eles destruíram o mosteiro onde o artefato foi encontrado, queimando qualquer registro que o mencionasse. Mas, como em outros casos, fragmentos das crônicas sobreviveram, preservados por aqueles que viam no orbe não uma ameaça, mas uma janela para verdades ocultas. Um desses fragmentos, encontrado em uma biblioteca em Avignon, sugeria que o orbe da névoa estava conectado ao Poço dos Sussurros. Um monge escreveu que a névoa do orbe parecia respirar as mesmas vozes que ecoavam do poço, como se ambos fossem manifestações de uma mesma força. Símbolos idênticos aos gravados pelo monge verde e encontrados na fortaleza invertida foram vistos na superfície do orbe, reforçando a ideia de que todos esses mistérios estavam entrelaçados, enquanto o orbe da névoa desaparecia das crônicas. Outro artefato começou a surgir em relatos distantes. Na Alemanha, em uma vila assolada por inundações, um mecanismo estranho foi descoberto em uma igreja abandonada. Chamado de relógio sem ponteiros, ele não marcava o tempo como os relógios comuns. Em vez disso, aqueles que olhavam para ele entravam em transe, vendo eventos do passado ou do futuro, como se o tempo se dobrasse diante de seus olhos. As águas das inundações recuavam lentamente das vilas da Alemanha Central no século XIV, deixando para trás lama e destruição que pareciam ecos de um juízo divino. Em uma igreja abandonada, cujas torres inclinadas desafiavam o céu nublado, um grupo de aldeões em busca de abrigo descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Escondido em uma câmara secreta atrás do altar, estava o relógio sem ponteiros, um mecanismo de latão e engrenagens intrincadas que não marcava as horas como os relógios solares ou de água da época. Em vez de ponteiros, sua fez Iraum, disco polido, gravado com símbolos que lembravam constelações distorcidas e linhas que pareciam fluir como rios invisíveis. Crônicas preservadas em arquivos de um mosteiro em Colônia relatam que aqueles que olhavam para o relógio entravam em um transe profundo, vendo eventos do passado ou do futuro, como se o tempo se dobrasse diante de seus olhos, revelando segredos que ninguém deveria conhecer. Os registros históricos, encontrados em cartas trocadas entre abades da região, descrevem o relógio sem ponteiros como um artefato de origem desconhecida. Um ferreiro local, que tentou examiná-lo, escreveu que as engrenagens giravam sem fonte aparente de energia, emitindo um zumbido baixo que penetrava a mente. Ele relatou uma visão ao fixar o olhar no disco, uma batalha onde o Cavaleiro dos Mil Nomes lutava contra as sombras que se erguiam do chão. Empunhando o martelo das sombras, sob um céu rasgado por luzes estranhas, o ferreiro acordou horas depois, convencido de que vira um evento que ainda não ocorrera. Outros que experimentaram o relógio falavam de memórias que não eram suas, visões de curas milagrosas, realizadas pelo monge verde em terras distantes, ou sussurros que ecoavam como os do Poço dos Sussurros, profetizando pragas e guerras. Um monge chamado Heinrich, enviado para investigar o artefato, documentou suas experiências em um diário que sobreviveu a um incêndio posterior. Elas que, ao observar o relógio,
sentiu seu corpo imobilizado, enquanto sua mente viajava para um convento francês, onde o menino sem rosto caminhava pelos corredores, causando delírios entre os presentes. Henish viu detalhes que não poderia saber. O menino respondendo a perguntas sem falar, e símbolos aparecendo nas paredes, como os do manuscrito Voynich. Ele acordou exausto, com a sensação de que anos haviam passado, embora apenas minutos tivessem transcorrido. O monge notou que o relógio parecia reagir a quem o olhava, com os símbolos mudando de forma semelhantes aos textos que se alteravam no livro das línguas mortas. A igreja, preocupada com os relatos de visões que desafiavam a doutrina, ordenou que o relógio fosse destruído. Mas antes que isso acontecesse, um incêndio misterioso consumiu a igreja, deixando o artefato desaparecido. Crônicas sugerem que os Cavaleiros do Silêncio estavam envolvidos, apagando qualquer traço do relógio para preservar a ordem. Cartas preservadas em um arquivo em Munique indicam que fragmentos do mecanismo foram salvos por aldeões que acreditavam em seu poder profético. Um desses fragmentos, um disco gravado, foi usado em rituais secretos, onde participantes relatavam visões coletivas, imagens da Irmandade do Espelho Partido refletindo mundos onde a fortaleza invertida flutuava no ar, e vozes respondendo como: no pergaminho das vozes, o relógio sem ponteiros não era isolado. Seus símbolos conectavam-se a outros mistérios. Um estudioso da época, que examinou desenhos do artefato antes de sua perda, notou semelhanças com os diagramas astrais do manuscrito Voynich, sugerindo que ambos poderiam ser chaves para compreender distorções temporais. Visões relatadas incluíam sons como sinos do abismo, chamando nomes de pessoas que ainda não haviam nascido, e névoas que envolviam os observadores, semelhantes às emitidas pelo orbe da névoa. Um aldeão, que sobreviveu a uma sessão com o relógio, escreveu que viu um poço onde sussurros profetizavam o fim de eras, ligando-o diretamente ao Poço dos Sussurros na Ibéria. Enquanto os ecos do relógio persistiam em lendas locais, teia de mistérios medievais começava a se revelar como algo maior, uma rede de enigmas que a história oficial tentava ocultar. Esses artefatos e fenômenos, de manuscritos indecifráveis a figuras imortais, pareciam apontar para uma verdade oculta, esperando ser redescoberta por aqueles que ousassem olhar para as sombras, enquanto as visões do relógio sem ponteiros se dissipavam nas mentes daqueles que ousavam encará-lo. Os fios de todos esses mistérios medievais começavam a se entrelaçar em uma tapeçaria que transcendia o tempo e o espaço, revelando uma verdade que a história oficial sempre tentou vir. Os enigmas, desde o manuscrito Voynich, com sua escrita indecifrável e ilustrações de mundos impossíveis, até as curas milagrosas do monge verde com plantas que desafiavam a botânica conhecida, pareciam não ser incidentes isolados, mas partes de um todo maior. Crônicas antigas, espalhadas por arquivos empoeirados de Roma a Constantinopla, sugeriam que esses fenômenos eram ecos de uma era anterior à humanidade, quando forças além da compreensão moldavam a realidade. O Cavaleiro dos Mil Nomes, com sua armadura marcada por símbolos eternos, aparecia não como um homem, mas como um guardião, intervindo em momentos cruciais para preservar um equilíbrio frágil entre o conhecido e o proibido. Os Cavaleiros do Silêncio, com suas máscaras sem rosto e votos de mutismo, emergiam como os antagonistas silenciosos dessa narrativa, uma ordem dedicada a apagar o que não podia ser controlado. Seus esforços para destruir o martelo das sombras, que alterava mentes e almas com sua lâmina forjada em rituais obscuros, ou para selar os sinos do abismo, cujos toques subterrâneos levavam à loucura ou à iluminação, mostravam uma luta desesperada contra o inevitável. Mas mesmo eles, em relatos escondidos, admitiam em pergaminhos criptografados que os mistérios persistiam, ressurgindo em novas formas, como o Livro das Línguas Mortas, cujos textos mutáveis induziam insanidade, ou o Menino Sem Rosto, uma entidade vazia que comunicava o indizível sem palavras. A Fortaleza Invertida, com seus corredores que distorciam o tempo e guardavam portais para planos desconhecidos. Conectava-se ao pergaminho das vozes, onde leituras em voz alta invocavam respostas de presenças invisíveis. Esses elementos, entrelaçados com os rituais da Irmandade do Espelho Partido, que usavam fragmentos refletivos para vislumbrar realidades alternativas, pintavam um quadro de um universo multifacetado,
onde o véu entre mundos era fino e frágil. O Poço dos Sussurros, com suas vozes que profetizavam e lamentavam, ecoava as névoas do orbe da névoa, que revelavam paisagens paralelas, e o relógio sem ponteiros, que dobrava o tempo em transes proféticos, fechava o ciclo mostrando que todos esses enigmas eram manifestações de uma consciência coletiva, talvez uma memória ancestral da humanidade, oculta pela história oficial para preservar a sanidade coletiva. Nos arquivos do Vaticano, onde fragmentos desses relatos ainda repousam em cofres selados, há menções a uma grande convergência. Um documento, datado do final do século XV, descreve uma reunião secreta onde emissários da igreja debatiam esses mistérios. Eles falavam do manuscrito Voynich como uma chave, cujas plantas inexistentes e diagramas astrais eram mapas para dimensões onde o monge verde colhia seus remédios. O Cavaleiro dos Mil Nomes era visto como um viajante temporal, usando o martelo das sombras para corrigir linhas do destino que os Cavaleiros do Silêncio tentavam apagar. Os sinos do abismo, soando de cavernas antigas, eram interpretados como chamadas de uma terra primordial, enquanto o Livro das Línguas Mortas e o Menino Sem Rosto representavam o vazio linguístico e existencial que aguardava aqueles que buscavam. Além do permitido, a fortaleza invertida, invertendo a própria lógica da criação, ligava-se ao pergaminho das vozes como um eco arquitetônico, onde vozes do além respondiam a indagações mortais. A Irmandade do Espelho Partido, com seus rituais de fragmentação, espelhava as realidades quebradas que o Poço do Sussurro sussurrava, confissões e profecias que levavam ao desespero. O orbe da névoa, emitindo véus que obscureciam e revelavam, conectava-se ao relógio sem ponteiros, ambos ferramentas para vislumbrar o Nao-Linear, o que foi, é e será. Esses mistérios, enraizados em fatos históricos documentados em pergaminhos e códices, servem como lembrete de que a história é mais do que datas e reis. É um véu sobre abismos de mistério, convidando-nos a questionar o que realmente sabemos. À medida que os séculos avançavam, esses enigmas não desapareciam. Eles se transformavam, influenciando o Renascimento e além. O manuscrito Voynich, ainda indecifrado, inspira criptógrafos modernos, enquanto relatos do monge verde ecoam em descobertas botânicas. O Cavaleiro dos Mil Nomes aparece em folclores variados, o imortal que vela pela humanidade. Os Cavaleiros do Silêncio evoluíram para sociedades secretas, ainda apagando o que ameaça a ordem. Os sinos do abismo ressoam em fenômenos geológicos inexplicados, e o Livro das Línguas Mortas influencia estudos linguísticos sobre idiomas perdidos. O Menino Sem Rosto assombra narrativas de entidades anômalas, e a Fortaleza Invertida inspira teorias sobre dimensões subterrâneas. O Pergaminho das Vozes, com suas respostas etéreas, conecta-se a experimentos modernos de comunicação paranormal, enquanto a Irmandade do Espelho Partido antecipa conceitos quânticos de multiversos. O Poço dos Sussurros, lacrado mas não silenciado, ecoa em relatos de vozes subterrâneas ao redor do mundo. O Orbe da Névoa, perdido mas lembrado, influencia visões de realidades virtuais, e o Relógio Sem Ponteiros prenuncia estudos sobre percepção temporal. Esses mistérios, enraizados em fatos históricos documentados em pergaminhos e códices, servem como lembrete de que a história é mais do que datas e reis. É um véu sobre abismos de mistério, convidando-nos a questionar o que realmente sabemos. Nos dias atuais, esses ecos persistem, desafiando-nos a olhar para as sombras da Idade Média, não com medo, mas com curiosidade. Eles nos lembram que o desconhecido não é inimigo, mas uma porta para compreensões mais profundas, onde o passado sussurra lições para o futuro, e os segredos ocultos aguardam aqueles com coragem para desvendá-los. Que esses mistérios inspirem jornadas pessoais, revelando que em cada um de nós, há um fragmento desse enigma eterno. Agora, se você chegou até aqui, compartilhe nos comentários o que achou desses mistérios, e qual deles mais te intrigou. Dê um like se queer. Mais conteúdos assim, e se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas pelas sombras da história.